pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos, nós vamos para mais uma aula de biologia do Fique em Casa Aprendendo. Nós vamos agora estudar, pessoal, organismos transgênicos, tá? Nós ainda estamos na parte da biologia chamada de biotecnologia. E o que seriam organismos transgênicos, né? A gente vai entender que eles são organismos geneticamente modificados, a gente vai entender como é que é feito essa modificação genética. Como são produzidos esses animais transgênicos, tanto animais quanto plantas? Como é que são gerados? Vamos falar de transgênicos entre animais e plantas, e aí a gente vai entrar um pouco na polêmica, quais são os argumentos que são contra, quais são os argumentos que são a favor dos organismos transgênicos, né? Você já viu esse símbolo nos alimentos? Você fazendo compra no supermercado, você já parou para analisar os rótulos? Tá? Toda vez que você olhar para um pacote de arroz ou um pacote de milho e ver que tem esse símbolo, isso aqui significa que o que você está consumindo é um alimento transgênico, tá? É um alimento obtido de um organismo transgênico. Você vai ver isso aqui principalmente em alimentos de origem derivados do milho, tá? Como, por exemplo, massa de milho, cuscuz. Então, tudo que você vê de milho, praticamente tudo, você vai ter esse símbolo, tá? Que é transgênico. O milho que nós consumimos hoje, praticamente todo ele é obtido de milho transgênico, tá? Então, para você poder dizer se é uma coisa boa ou ruim, você tem que entender o que é um organismo transgênico. Tá? O organismo transgênico, ele também tem essa sigla OGM, é um organismo geneticamente modificado, tá? São aqueles que recebem genes de outras espécies. Então imagina um animal ou uma planta com o seu DNA normal ali, com seu material genético, e agora eu vou pegar, por exemplo, um gene de uma outra espécie para incorporar no material genético desse indivíduo. Então, esse indivíduo agora que tem no seu material genético alguns genes de outras espécies, esse indivíduo vai ser agora ele vai ser chamado de organismo transgênico. O termo trans quer dizer que tem mistura, né? Misturas de genes transgênicos. Então, é como, por exemplo, acontece quando a gente pega um gene humano e insere no DNA de uma bactéria, por exemplo. Essa bactéria que recebeu esse DNA, ela pode ser considerada uma bactéria transgênica, tá? Então, geralmente se faz isso para fazer com que esse organismo adquira características boas, para que ele consiga, por exemplo, promover uma maior produção, uma maior produtividade, consiga se reproduzir mais rápido. Então, existem várias aplicações para que se produza organismo transgênico. Até mesmo a gente pode fornecer para esse organismo uma maior resistência contra pragas, né? Então, esse é o objetivo. Então, aqueles que recebem genes de outra espécie é um organismo transgênico. Essa imagem aqui é só para vocês perceberem que se pode utilizar, por exemplo, proteínas de animais em plantas, tá? Os cientistas conseguiram introduzir na planta do tabaco um gene de vagalume capaz de sintetizar a enzima luciferase que catalisa nesse inseto a degradação da luciferina, que é uma proteína que produz luz, tá? O gene clonado em plasmídio multiplicou-se em bactérias e depois de purificado foi injetado na célula do fungo. O gene modificado passou para o DNA da planta, que quando regada com luciferina, emitia luz como o vagalume. Então, imagina, eu tenho um gene é um trecho do DNA, tá, do vagalume, que contém uma informação para produzir a luciferase, tá, a enzima luciferase. Então, essa enzima só é produzida pelo vagalume. Mas se eu pego o gene do vagalume e eu vou fazer a inserção dele no DNA de uma planta, essa planta agora consegue produzir o quê? A luciferase, tá? E percebam que nesse processo aqui, essa planta ela foi regada com a luciferina, tá? A luciferina, ela, juntamente com a luciferase, promove uma reação em que se produz luz. E aí, ó,
a planta agora consegue emitir luz. Onde está passando a luciferase, né? Ela está emitindo luz, tá? Porque essa planta ela é geneticamente modificada. No seu DNA tem a informação genética para a produção de uma proteína que antes era só produzida por animal, tá? Então é um exemplo de transgenia. Você tem agora a inserção de um gene animal sendo incorporado nos genes de uma planta, tá? Então nós temos alguns exemplos de organismos transgênicos na natureza. Então essa situação aqui, por exemplo, o peixe zebra, também conhecido popularmente como paulistinha ou bandeirinha, foi o primeiro animal geneticamente modificado a ser vendido em grande escala. Então observe o detalhe das características do peixe antes e depois da transgenia. Então antes você olhava para o peixe e você sentia muita atração de querer esse peixe para você? Ele não tinha tanta atratividade. Então a transgenia nesse caso aqui foi promovida para fazer com que esse animal tivesse mais atrativos na questão da beleza, né? O peixe zebra é o primeiro animal geneticamente modificado para fins comerciais. Então, olha agora, o peixe glosfish, né? É o resultado do peixe zebra que foi modificado geneticamente. Então, são peixes que agora têm maior rentabilidade, podem ser vendidos facilmente, porque são mais bonitinhos, né? São coloridos e são muito apreciados para colocar eles em aquários, né? Para o aquarismo, né? Bem, em 1981 foi produzido, pessoal, teve um primeiro transplante bem sucedido de genes entre animais, tá? Então, como é que é feito esse processo de transgenia entre animais? Então, imagina o seguinte, foi-se incorporado, por exemplo, no gene de um camundongo, DNA de coelho, tá? Foi feito um experimento onde se inseriu genes de coelhos em genes de camundongos. Então, como é que foi feito esse procedimento? Nós temos aqui um tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio tem DNA recombinante com o gene que se quer introduzir no organismo. O que é um DNA recombinante? Contém um DNA misturado, né, que tem pedaços de DNA de interesse incorporado com plasmídio. Plasmídio são moléculas pequenas de DNA circular de bactérias, certo? O que foi feito? Foi produzido um embrião aqui, ó. Veja, um espermatozoide fecundou um óvulo, promovendo a fecundação. Isso aconteceu in vitro, quer dizer o quê? Fora do corpo desses animais, ou seja, em laboratório, um experimento controlado, tá? E aí, ó, esse embrião, eles seguraram esse embrião com uma agulha, uma microagulha, tá? Que promovia sucção, só para segurar o embrião. E aí foi injetado nesse embrião, utilizando-se uma microagulha, né? Que promove essa introdução, essa injeção de DNA recombinante no núcleo do desse embrião, tá? Então, eu estou introduzindo aqui no embrião o meu DNA recombinante. Aí, o que vai acontecer? Aconteceu aqui a geração do embrião com o DNA recombinante e ele foi agora colocado, né, dentro do útero de uma camundongo, né, fêmea. E aí, essa camundongo fêmea foi agora utilizada como mãe de aluguel. Os ratinhos que nasceram do desenvolvimento desse embrião aqui, ele vai conter no seu DNA os genes do camundongo que estavam aqui nessa agulha, nessa microagulha. Então aqui eu tive a formação de um animal transgênico, tá? De camundongos transgênicos. Ele é um transgênico entre camundongos e coelhos, tá? A manipulação genética de plantas, ela vai ser relativamente mais fácil do que a de animais, pois é possível obter uma planta completa a partir de uma única célula vegetal geneticamente modificada. Esse processo de
formação de transgênico é mais fácil em plantas do que em animais. Em animais existe uma maior dificuldade porque dificilmente os embriões vão ser viáveis, eles podem morrer facilmente, tá? Então, com plantas não, esse é mais fácil. Então, o plasmídio de bactérias, por exemplo, bactérias Agrobacterium tumefaciens, capaz de se integrar facilmente a cromossomos de plantas, tem sido utilizado como um vetor de clonagem. Então, ó, novamente, vamos lembrar o que são plasmídios. São pequenas moléculas de DNA circular extracromossômico, ou seja, é um tipo de DNA que não faz parte do material genético principal da bactéria, tá? Então, esse plasmídio ele pode ser utilizado para incorporar em plantas genes de interesse. Você promove a tecnologia do DNA recombinante, incorporando nesses plasmídios genes que é do seu interesse, e esse plasmídio pode ser jogado ali no organismo de uma planta, na célula da planta. E essa célula de planta, ela pode absorver esse plasmídio e incorporar o gene que contém nela, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um tipo de transgenia também que pode ser feita entre plantas e animais. Eu tenho aqui ó, bactérias com moléculas circulares de DNA, que é o plasmídio. Então, várias bactérias. Veja que tem dentro dessas bactérias, além do DNA principal que vocês estão vendo, que está na cor azul, eu tenho DNA extracromossômico. São pequenas moléculas de DNA circular com essa cor vermelha aqui. Então, agora, o que acontece? Ocorre a extração e corte por endonucleases de restrição de DNA dos plasmídios e do vagalume. Então, veja, eu extraí dessas bactérias, pessoal, esses plasmídios, certo? E juntamente com esses plasmídios, eu extraí também o DNA de um animal, no caso aqui do vagalume, certo? E aí o que eu fiz? Eu cortei essas moléculas do DNA, tanto do plasmídio quanto do DNA do vagalume. Eu utilizei para isso enzimas de restrição, que também são chamadas de endonucleases. Lembra que elas são tesouras moleculares? Então elas quebram, cortam esses materiais genéticos e aí em laboratório nós juntamos no mesmo tubo esses fragmentos e teoricamente os fragmentos do DNA dos plasmídios vão se fundir com os fragmentos do DNA desse DNA do vagalume, tá? Para que aconteça essa união, tem que se utilizar uma enzima chamada ligase. Ela une os fragmentos do DNA do vagalume com o DNA da bactéria, certo? Então, agora aqui eu tenho a produção do meu plasmídio. Plasmídio é uma molécula de DNA recombinante, tá? Ela contém, parte do DNA dela contém, ó, vai ser o gene do vagalume, molécula de DNA do vagalume, e uma parte dela vai conter DNA bacteriano, que é do plasmídio, certo? Esse plasmídio, essa molécula de DNA recombinante, agora, ela vai ser introduzida, tá, numa célula vegetal. Nesse caso aqui foi uma célula do tabaco, né, a planta que produz o fumo. Então, essa plantinha, agora ela incorporou esse plasmídio recombinante, e esse plasmídio recombinante vai agora inserir no DNA dessa planta o material genético que estava incorporado nele. Qual era? O material genético do vagalume, tá? Que contém os genes responsáveis pela produção da proteína que faz com que ele produza aquele brilho característico, né? A luciferina. E aí, essa planta, como ela tem o gene do vagalume, agora ela consegue produzir, pelo processo de síntese proteica, produzir essa proteína especial, tá? E em laboratório ocorre a manipulação da célula com o gene do vagalume. Então, existe uma maneira de a gente pegar essa célula e fazer um meio de cultura. Ela começa a se multiplicar várias vezes, até você conseguir produzir um tecido vegetal que é capaz de gerar uma planta nova, utilizando isso vários hormônios, né, para que isso aconteça. E essa planta, uma vez plantada, ela vai se tornar adulta e ela pode produzir essa proteína porque ela consegue
ela tem o gene necessário para isso. No caso aqui, a enzima luciferase, tá? A luciferina. Quando você joga a luciferase nela, ela vai brilhar, tá? Agora, existem transgênicos, além de você promover a utilização de plasmídios, eu posso utilizar também uma outra maneira de se produzir um organismo transgênico, é a biobalística, tá? Biobalística. Como é que isso funciona? Você tem aqui, moléculas de DNA que é de interesse, você está querendo inserir esse DNA no DNA de uma célula qualquer. Então, essa molécula de DNA ela vai ser colocada em pequenos fragmentos de tungstênio, tá? Esses pequenos fragmentos de tungstênio eles serão utilizados por um acelerador de partículas. Esse acelerador de partículas vai bombardear uma célula, por exemplo, pode ser uma célula vegetal. Essa célula vegetal, ao ser bombardeada por essas partículas que contêm esse material genético aqui, ela vai agora incorporar esse material genético que ela recebeu dessas partículas, né? E esse material genético pode ser incorporado ao DNA dessa célula vegetal. E ela, uma vez que ela recebeu a incorporação desse DNA, agora ela pode ser cultivada em meios de cultura. E assim posso gerar uma planta que contém os genes do DNA que eu utilizei no acelerador de partícula. Então, o nome já diz, biobalística. Estou utilizando balas microscópicas, né, que contêm material genético, para poder inserir esse material genético na célula-alvo. Tá? Além de ter a utilização de plasmídio, a biobalística, nós também podemos utilizar vírus como vetores, ou seja, como meios de transporte desses genes de interesse para serem incorporados em células que podem ser transformadas em transgênicos. Tá? Utilização de retrovírus como vetor. Essa técnica consiste na transferência do gene de interesse por intermédio do retrovírus. Você tem um vírus, retira o material genético dele, incorpora dentro desse vírus um DNA que é de interesse, que contém genes importantes, que você quer que esses genes produzam os seus produtos gênicos, e assim esse vírus é incorporado na célula, tá? Porque o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele vai querer entrar nessa célula. Só que ao invés de ele injetar o material genético dele, ele vai colocar o material genético que eu coloquei dentro dele. Então, quando o vírus começa a se replicar dentro da célula, é liberado também o material genético, tá? Incorporado, esse material genético que agora eu faço com que ele faça parte do material genético da célula, tá? E aí ela vai ser um transgênico, tá? Nós temos também a microinjeção de DNA. Essa técnica é empregada em uma ampla variedade de espécies, mas com o inconveniente que o gene é inserido ao acaso no genoma do hospedeiro e que somente 5% dos óvulos manipulados dão origem a um novo indivíduo. Então, eu posso injetar, por exemplo, os genes de interesse no animal com a seringa, só que aqui, pessoal, como já foi falado aqui, essa incorporação desse material genético ele vai acontecer de forma ao acaso, tá? Então, como a gente viu ali, somente 5% dos óvulos manipulados eles vão dar origem a um novo indivíduo, porque geralmente eles podem ser inviáveis e podem morrer, não se desenvolver por completo, tá? Essa questão dos transgênicos ela traz uma série de polêmicas, tá? Tem alguns argumentos contra, outros argumentos a favor. Argumento a favor tem a ver com o aumento de produtividade. A soja transgênica, por exemplo, por que a transgênica ela é tão boa? Porque eu coloco no material genético da soja genes que promovem resistência da soja contra determinados defensores químicos. Então, imagina, eu quero que nessa plantação de soja só tenha soja. Então, se ela é resistente a determinados venenos, né, herbicidas, você vai jogar o veneno ali, vai matar somente a planta daninha, a planta invasora. Né? E aí a soja vai continuar lá. Isso promove uma maior produtividade. Tá, pessoal? Então, por outro lado, é ruim porque
quanto mais veneno eu jogar nessa plantação, pior, porque o indivíduo, as pessoas que vão consumir a soja, elas podem estar absorvendo esses compostos. Então, a gente falou sobre transgênico, eu espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.